Está começando agora o Conectando Mentes Curiosas. O podcast onde a transformação digital encontra o direito. No ar, mais um Conectando Mentes Curiosas, o seu podcast sobre tecnologia e inovação de direito. Mais um episódio direto aqui do Web Summit Rio e hoje a gente está aqui com um tema que combina tecnologia e pessoas. E hoje, para me ajudar nessa cobertura, duas mentes curiosas do escritório. A primeira convidada é nossa Head Trabalhista ESG e Digital. Seja muito bem-vinda, Érica de Mello. Obrigada, Gustavo. Obrigada aos meus companheiros de podcast aqui de hoje, que eu não vou dar spoiler de quem são. É sempre uma honra gravar episódios do Conectando Mentes Curiosas, ainda mais aqui do Web Summit Rio 2024, né? Que está sendo super especial essa edição pra gente. E a nossa segunda mente curiosa é uma especialista em relações de consumo com foco em turismo. Seja muito bem-vinda, Lívia Garbini. Obrigada, Gustavo. Como a Érica falou, é uma honra a gente estar gravando aqui, ainda mais do Web Summit. Tem sido uma edição muito especial pra gente. E ainda mais que a gente, né? Como a Érica falou, não dá spoiler do nosso convidado. Mas a gente está bem feliz. E completando com a nossa mesa hoje, ele, que é engenheiro civil, que buscava fazer a diferença no mundo e se apaixonou pelos dados. Hoje ele comanda as operações da Kido no Brasil. Seja muito bem-vindo, Antônio Andrade. Obrigado o convite aí das Mentes Curiosas. Vamos falar um pouquinho hoje aqui sobre a nossa tecnologia. Obrigado pelo convite, prazer estar aqui com vocês. Bom, quero começar renovando o agradecimento para participar aqui do nosso podcast. Eu queria que você começasse contando um pouco de como você saiu da engenharia civil para uma empresa de dados. Essa história é interessante. Eu sou engenheiro civil de formação, né, mas estava um pouco incomodado assim, com a profissão, os primeiros anos da profissão, né, passando alguns desafios. Não estava muito motivado e na minha inquietação resolvi buscar outros horizontes, né? E fui estudar aspectos mais relacionados às cidades, porque eu queria fazer algo que tivesse um impacto maior. Né, não estar ali calculando qual é a dobra de um ferro que tem que estar dentro de uma viga e tentar buscar algo que para mim me motivasse mais, né, e algo que tivesse um impacto maior. Então, nesse contexto, eu comecei a estudar mais a área de cidades inteligentes e novas tecnologias, né, para cidades. Resolvi visitar um evento em São Paulo de cidades inteligentes e acabei assistindo, né, uma palestra nesse evento que é da Kido, que é a empresa que eu trabalho hoje. Fui conversar, né, depois com o palestrante, era um espanhol, um dos fundadores da empresa. Durante a conversa a gente teve muita sintonia, foi uma conversa muito interessante. Acabaram me convidando, né, para representar a empresa aqui no Brasil. Então estou desde 2019, né, na empresa e agora ajudando aqui na direção da empresa aqui no Brasil. Obrigado. Aí. Olha que legal, que também mostra um pouco da importância desse networking, dessa oportunidade de conhecer as pessoas nesses eventos. E acho que o objetivo para a gente começar essa conversa é você explicar um pouco o que a Kido faz. Só para finalizar ali antes, eu acho que a gente tem que aproveitar essas oportunidades, né? A gente está aqui no Web Summit Rio, ou seja, aproveitar esses eventos, essas oportunidades de conexão que a gente tem, perguntar, se envolver, conversar, que eu acho que grandes portas se abrem, né, quando a gente está em eventos, em momentos como este. Com relação a Kido, o que a gente faz aqui no Brasil e no mundo, a Kido ela é uma startup fundada na Suíça em 2018, então é uma tecnologia que vem de fora. Hoje a gente está presente em quase 20 países, né, ao redor do mundo, então aqui na América Latina, na Europa também, até na Ásia. O que a gente faz na prática, né? A gente usa os eventos de telefonia móvel, os registros que são gerados dentro das redes de telefonia móvel para entender o comportamento de mobilidade das pessoas. Então, não sei se todo mundo sabe, mas cada vez que a gente utiliza o nosso celular conectado à rede móvel, a gente está gerando eventos. Então, eventos de telefonia, registros, né, que vão indicar o horário, a antena e qual era o dispositivo que estava se conectando. Quando a gente olha para uma cidade ou para um país inteiro e a gente olha toda essa sequência de eventos por indivíduo, né, ao longo de um dia, a gente consegue entender os padrões de mobilidade das pessoas. A gente vai falar um pouco depois questões de privacidade, né, que são bem referentes a esse assunto, explicar um pouco dos mecanismos que a gente utiliza para garantir a privacidade das pessoas, mas na prática o que a gente faz é isso, ou seja, ler os registros gerados pelos usuários de telefonia, anônimos e agregados, para entender os padrões de comportamento da população. Dentro desse contexto, existem diversas aplicações, né? Então, que vai da mobilidade urbana, do turismo e algumas outras que a gente vai abordar aqui ao longo da conversa.
Antônio, falando um pouco aqui de turismo, como que esses dados eles podem ajudar, né, o segmento de turismo? Turismo é uma das principais verticais, uma das principais soluções que a gente tem. A gente consegue... Cada usuário que aparece nessa base de dados, a gente observa o histórico, né, de qual é a antena mais provável que essa pessoa se conecte nas noites e identifica o lugar de residência das pessoas. Não exatamente onde a pessoa reside, mas qual é a antena que mais provavelmente é a antena de residência, porque é onde essa pessoa se conecta nas noites. Então a gente identifica onde que as pessoas residem e se tem algum celular que aparece em uma outra cidade, né, a gente entende que é um visitante, que é um turista. Então, quando a gente olha uma cidade inteira, como por exemplo o Rio de Janeiro, a gente consegue ver que existem celulares que se conectam na cidade durante todos os dias, nos últimos 30 dias ou na maioria das noites, mas tem alguns celulares novos que vão chegando e que vão se conectando aqui nas antenas da cidade. Então, a partir daí, a gente consegue medir esse fluxo de turistas, né, de visitantes, quantas pessoas visitam o Rio de Janeiro, quanto tempo elas ficam na cidade, qual é a origem dessas pessoas. Então, esse é um dado que as prefeituras, as secretarias de turismo têm muito interesse, que é você conhecer o seu turismo, você conhecer o seu turista, de onde vem, quanto tempo fica na cidade. Né? E a gente tem até um próprio case aqui do Rio de Janeiro, da cidade do Rio de Janeiro, que está usando esse dado para fazer esse levantamento. Então, quantos turistas vêm para o Rio, quais são os estrangeiros, quais são as nacionalidades mais comuns, né? Quanto tempo essas pessoas ficam, que lugares elas visitam no Rio de Janeiro. Então, o dado de telefonia, ele está gerando informações o tempo inteiro, 24 horas por dia, durante 365 dias, de uma forma passiva, ou seja, não é coletada nenhuma informação pessoal de nenhuma pessoa, né, para fins do processamento dos nossos dados. Então, é um dado que visa trazer estatísticas, né, trazer dados para os gestores para que eles possam tomar decisões mais orientadas. Acho que é muito legal ver essa iniciativa e a forma como vocês exploram, né? Imagino que num evento de grande escala como está acontecendo aqui, os dados ficam loucos, né? Imagino tanto de informação que vai ter depois desse evento aqui, por exemplo, de nacionalidades, de comportamento das localidades onde as pessoas circularam no Rio de Janeiro durante esse evento, porque todo mundo vem, mas vem para turistar também, né? A pessoa acaba esticando um dia ou final de semana para ficar por aqui, até porque é uma cidade super interessante, super turística, o mundo inteiro quer conhecer o Rio de Janeiro. Então, como que é para vocês agora, né? Pós um evento desse tamanho numa localidade dessas, que tipo de dado vocês contribuem para a localidade? Porque eu acho que impacta também muito em infraestrutura, né? Onde está carente a infraestrutura, mas tem concentração de pessoas locais ou de turistas. Onde está faltando? Acho que vocês contribuem muito para isso, né? Sim, super legal também a pergunta. A gente consegue caracterizar o impacto de eventos de uma forma muito completa hoje, né? A gente fez isso com o Réveillon do Rio de Janeiro, a gente fez isso com o evento The Town lá em São Paulo. Então a gente consegue olhar para essas concentrações de pessoas, né? Essas concentrações de massas de pessoas e entender as origens. Quantas pessoas, né, volumes de pessoas, de onde que essas pessoas vieram. Então, no próprio caso do Web Summit, a gente antes do evento olhou os dados do Web Summit do ano passado. E é interessante porque a gente, dentro da nossa solução, a gente consegue criar áreas personalizadas para saber o que aconteceu naquela região da cidade naquele dia. Então, quando a gente pega o mês do evento do Web Summit do ano passado no Rio, olha especificamente a área aqui do Rio Centro, né? A gente observa que existe, se você olha o mês inteiro, existe uma quantidade linear de pessoas que visitam essa área, esses arredores aqui ao longo dos dias, mas você tem um delta ali, você tem um acréscimo nos dias do evento que, né, vai depender do tamanho do evento, do porte do evento. Foi circulado, eu acho que até no ano passado, que o público era em torno de 20 mil pessoas. E é interessante porque os nossos dados eles apontavam que tinham mais ou menos de 10 a 15 mil pessoas em média aqui, mas que nos dias do evento esse número salta para próximo de 30 a 35 mil pessoas. Então é um valor muito próximo até do que foi divulgado e a gente consegue medir isso nos próprios dados que a gente trabalha e trazer ainda mais informações, né? Como as origens, o próprio perfil sociodemográfico, né? Qual era a faixa etária, qual era o gênero. Então um pouco também de questões qualitativas que a gente consegue ver dentro do dado de telefonia. Então para análise de eventos é algo também super interessante a gente conseguir ver esses padrões, né? A área de turismo, ela deixou de ser a família vai somente para passar férias, né? Hoje o turismo, ele movimenta, né, por anos, 100 milhões de pessoas, eles passam pelo Brasil. É um número, assim, gigantesco, né? Se a gente falando em questão não apenas, né, quantitativa, vocês conseguem analisar o perfil do consumidor também?
A gente consegue trazer essa visão também do perfil do visitante, né? Acho que isso é muito importante, não trazer só esses volumes, mas trazer questões qualitativas. Hoje a visão demográfica a gente consegue trazer, então, faixa etária, gênero e também uma inferência da classe social baseada na área de residência, né, das pessoas. A gente também tem a seguinte opinião de que nenhuma fonte de dados dentro do turismo vai trazer as respostas completas para um gestor. Né? Existem diversas fontes de dados, existem as entrevistas de campo, né? Existem dados coletados em aplicativos, então eu acho que um dado complementa o outro, né? Tem que saber o que tirar de melhor de cada dado, né? Eu acredito que do dado de telefonia, que é o dado que nós trabalhamos, o principal benefício é o volume e a representatividade da amostra, então nenhuma outra fonte de coleta de dados a gente consegue ter uma informação tão massiva como a gente tem, tão homogênea, né, no Brasil inteiro como dado de telefonia, mas a gente nunca vai conseguir responder, por exemplo, se a pessoa que visitou Copacabana, se ela gostou da praia ou não. Isso só uma entrevista, né, que vai conseguir coletar esse tipo de coisa. Então, a gente está aqui como uma das fontes, né, de solução de dados para turismo, mas a gente sabe que existem outras e esse complemento de informações quantitativas, qualitativas é que vão, né, trazer a visão completa do turismo numa cidade, numa região. Isso é uma coisa que eu tô vendo muito nas palestras, né? Eles batendo na questão da cultura data-driven. O quanto que as empresas hoje, elas precisam tomar decisões baseadas. Não vai garantir que você vai ter uma decisão 100%, né, certa sobre aquele assunto, mas você consegue reduzir drasticamente, né, a chance de erro. E acaba sendo até importante ter um parceiro como a Kido, porque acaba sendo essa questão da infra, da organização dos dados, da estruturação dos dados e da exibição dos dados para uma visão estratégica. Porque também não adianta você ter um time data-driven, mas você tem uma base de dados suja, você tem uma base com dados não estruturados, ou você não tem um BI, um dashboard, ou até um pool de dados que você não consegue trazer isso para gerar valor, né? Então essa é a chave que liga, né, o poder dos dados com o poder das pessoas de conseguir tomar decisão baseado nesses dados, né? Perfeito. Eu acredito que, assim, no fundo, o que os gestores têm, né, o que as empresas têm são perguntas, né, e a gente precisa responder isso utilizando dados da nossa solução, né, junto com o nosso parceiro, uma das principais operadoras de telefonia aqui no Brasil. A gente tem uma plataforma que ela é super intuitiva para o uso, para a extração desse dado, né? Então, para você poder consumir, personaliza as áreas, seleciona os períodos, tem lá diversos filtros para você consumir essa informação, dependendo da sua pergunta, baixar um resultado com algumas características específicas desse comportamento, né? E é isso, ou seja, acredito, né, que as empresas elas têm que também estar preparadas para saber consumir esse dado, ou seja, tirar a inteligência dali, né, e tomar melhores decisões. Os casos de uso, eles se multiplicam em diversas verticais de negócio, né? A gente falou aqui de turismo, mas esse mesmo dado de telefonia se aplica, por exemplo, para estudos de mobilidade urbana, né? Como que você vai saber se a relação de oferta e demanda de transporte público está adequada se você não consegue ver a demanda geral de viagens numa cidade, né? Onde que precisa colocar mais ônibus, onde que precisa tirar ônibus, onde que talvez colocar uma linha nova. Então, a gente consegue trazer essa visão geral, estatística, né, sobre movimentação de pessoas. A vertical de turismo deriva daí. O turismo também é mobilidade, né? Então, é você entender que aquela pessoa ela veio de algum lugar para visitar a sua cidade. Questões também de mídia, né, de publicidade. Como medir a audiência de uma publicidade, de painéis que estão outdoors, que estão nas ruas, sem ter que colocar uma pessoa lá contando quantas pessoas foram impactadas por aquela campanha. Então, é um processo de digitalização do dado de mobilidade que a gente conseguiu, né? Desde 2019 a gente vem trabalhando nisso e hoje a gente consegue dizer que tem uma solução já bastante madura para atender diversos casos aí de negócio. E hoje vocês conseguem diferenciar o turista internacional do turista doméstico? Sim, a gente consegue ver um dado amostral, né? A gente hoje tem acesso à base de dados de uma das maiores operadoras do Brasil. Então, a gente consegue ver dos usuários dessa operadora, tanto os usuários nacionais como os usuários estrangeiros que utilizam roaming internacional através dessa operadora, quantas pessoas se conectam, né, em cada antena.
E aí a gente tem um processo de extrapolação estatístico, né? Como todo procedimento amostral, a gente parte de uma amostra, vai fazer uma extrapolação estatística utilizando dados de referência, né? No caso aqui dos nacionais, a gente usa o próprio censo brasileiro, que vai nos indicar, né, quantas pessoas residem em cada área, e a gente compara com quantos usuários a gente viu em cada área. Então faz a extrapolação. E dos estrangeiros, a gente vai usar os dados também da própria Embratur, né, de chegadas de estrangeiros por nacionalidade, para fazer essa extrapolação do quanto nós vimos de argentinos para o total de argentinos. Então tem mecanismos, né, de extrapolação da amostra para que a gente represente todas as pessoas, tanto nacionais como estrangeiros, hoje dentro do nosso produto. E é legal que tem uma confiabilidade desse dado, né? Porque a origem dele é super fidedigna, não tem distorções, né? Acho que isso é bem bacana. Esse é um dos motivos pelos quais nós daqui do Dynamics escolhemos trabalhar com dado de telefonia e não com outras fontes de dados. Porque aqui do em si é uma empresa especialista em ciência de dados, né? Por que nós escolhemos trabalhar com o dado de telefonia móvel e não o dado de aplicativos ou dados entrevistas de campo, né? Pela questão do tamanho e da representatividade da amostra. Então a gente está falando de um dado que é uma penetração de mercado superior a 30%, então a gente tem uma visão de massa mesmo, né? E pela representatividade. Hoje em dia todo mundo tem celular, às vezes a gente sai de casa, esquece a carteira, esquece a chave. Né? Mais de um, às vezes. Mais de um, né? Tem uma taxa de celulares alta no Brasil por habitante. Então, o celular, ele é a ótima proxy. Por mais que você vá usar um aplicativo, se você está na rua, você está com um chip, a sua conexão está vindo da rede móvel. Então, a rede móvel, ela é muito massiva, né? A geração desses registros. E é homogêneo. A mesma análise que a gente faz em Gramado, a gente faz no Rio, a gente faz em qualquer cidade do Brasil. Isso foi um ponto até interessante na palestra que teve aqui anteriormente, né, que você palestrou, e vocês falaram sobre o case do Rio de Janeiro, né, que foi apresentado a questão do turista internacional, que hoje a maioria a gente recebe Argentina, Estados Unidos e Paraguai. E a maioria dos turistas, eles passam pelo Rio de Janeiro, mas a questão do Paraguai, eles praticamente não vêm para o Rio, né? Então, o caso do Rio, ele é bem interessante, porque eu poderia dizer que é um case de sucesso nosso aqui no Brasil, né? Tá trabalhando com a principal cidade, quando a gente fala de turismo no Brasil. Então, os gestores aqui da cidade do Rio de Janeiro têm usado os nossos dados, tanto numa escala macro para entender visitantes e turistas da cidade, num contexto geral do município Rio de Janeiro, mas também para visualizar atrativos. Então, quantas pessoas visitaram Copacabana, quantas pessoas visitaram o Aterro do Flamengo, dentro de cada dia do ano, né, por hora. Então, tem um detalhe muito granular dessa informação. E aí, assim, claro, essa questão dos estrangeiros, né? Nem todo estrangeiro, o dado que é publicado hoje oficialmente, o dado da Embratur, é chegadas de estrangeiros por nacionalidade. Mas ele não te diz o que esse estrangeiro, qual foi o roteiro dentro do Brasil. Então a gente consegue entender isso um pouco mais na profundidade, né? E aí, claro, você falou da nacionalidade paraguaia. É uma das principais entradas no Brasil, porque tem fronteiras, tem muitas cidades de fronteira, tem muita entrada de paraguaios, mas talvez não é o principal fluxo de estrangeiros internacionais no Rio de Janeiro. Então perceber, ou seja, como contar essa história do turismo no Brasil, né? Utilizando diversas fontes de dados, utilizando o dado daqui, utilizando o dado da Embratur, ou seja, cada um traz um recorte específico, um é chegadas, o outro é roteiros, então combinar tudo isso para ter uma resposta cada vez, um cenário cada vez mais, né, coberto sobre o comportamento de turistas no Brasil. E o Brasil, hoje em dia, é um país de destaque, né, no setor de turismo, é um dos destinos mais procurados, e é o bom quanto que a gente consegue investir na infraestrutura, né? Com base no estudo dessas análises, né, o Brasil ele consegue melhorar a infraestrutura para cada vez atrair mais turistas. Ou seja, o que a gente espera é que os órgãos que tenham acesso a esse dado, né, as empresas também, ou seja, a própria parte privada, né, redes de hotéis, e consigam ter uma visão mais geral sobre o comportamento do turismo para poder tomar melhores decisões. A partir do momento que você conhece o seu turismo, você sabe de onde vêm os turistas, né, quanto tempo eles estão ficando na cidade, por que aumenta, por exemplo, o turismo no Rio de Janeiro, mas não está aumentando, sei lá, em Paraty, né? Por que lá está diminuindo? Então, você conseguir ter dados que não sejam uma foto do passado, mas que sejam um dado dinâmico, como é o dado que a gente
traz com a telefonia, né? Um dado que ele é coletado todos os dias ao longo do ano, você não fica preso a um dado do passado, você está conseguindo acompanhar a evolução do turismo, né? E entender, ou seja, esse comportamento do turista para você conseguir. Se você não tem como medir o seu turismo, você não vai ter como dizer que ele melhorou, que ele piorou. Então a primeira coisa é medir, né? E esses dados, eles são medidos em tempo real, né? A atualização. A gente não... Eles são processados em tempo real, mas a gente não consegue publicar em tempo real. Ou seja, sempre tem... Porque são 8 bilhões de registros diários, né? De telefonia. Então, o próprio Big Data, ou seja, a gente tem um custo computacional, um trabalho computacional bastante elevado, né? A gente não consegue fornecer isso em tempo real. Mas é um dado atualizado diariamente com referência a uma semana atrás. Uma semana. Então, atual, né? Falando em tratativa de dados, é super atual. E é legal que ele é retroativo, de certa forma. Então, a gente consegue voltar no tempo, né, digamos assim, e saber o que aconteceu, né? Você tem o que aconteceu no Web Summit 2023 e como é que foi 2024, né? Não, e isso é bacana até para as agências de turismo aqui no Brasil. Hoje em dia, né, cada dia a gente tem mais investimento na questão das agências e até para a própria agência conhecer o seu cliente. Hoje lá no escritório a gente tem algumas agências como clientes e a gente vê que o perfil de cliente de cada agência é muito diferente, né? Acho que eu queria só fazer um paralelo aqui, olhando não só para o turismo, mas porque eu acho que é um impacto muito grande. E voltando um pouco no que você falou lá no começo, eu era um engenheiro que queria criar impacto, né? E daí eu queria pôr o foco um pouco no Antônio agora e falar assim, qual o impacto que você gera hoje, né? Porque você mudou sua carreira um pouco para dizer, eu não quero ir lá calcular a obra, eu quero fazer alguma coisa que gere impacto. Então, o que você vê hoje que você gera de impacto enquanto profissional numa área tão bacana e que tá né, que contribui tanto? Qual o impacto que você gera? Sim, muito legal essa pergunta, me deixou reflexivo aqui. Eu acho que eu consegui realizar isso de trabalhar com algo que tivesse um impacto maior. Primeiro ponto é dizer que eu sinto isso, que eu consegui, né? Esse impacto, às vezes, ele não é tão direto. Às vezes a gente não vai causar um impacto no mundo tão direto como a gente acha que, né? Mas indiretamente a gente está conseguindo transformar a realidade de algumas cidades, né? A gente tem Gramado, que está indo para um 2º ano de contrato com a gente, ou seja, municiando essas cidades de dados para que eles possam planejar melhor o turismo, né? Dentro da parte de mobilidade, a gente tem diversos projetos já realizados no Brasil, então a própria reestruturação do sistema de transporte público de Maceió foi realizada por engenheiros de tráfego utilizando os nossos dados. Então, assim como esse caso, a gente tem vários outros no Brasil. Então, acho que assim, diretamente é um impacto que pode parecer pequeno, mas eu acho que indiretamente a gente está conseguindo beneficiar um pouco mais as cidades de uma certa forma, né? E que as pessoas possam ter uma melhor qualidade de vida, um transporte mais adequado. Eu sempre acho que uma das melhores formas da gente melhorar a realidade de uma cidade é diminuir o tempo que as pessoas passam se locomovendo. Porque 1 hora a mais no trânsito é 1 hora a mais que uma mãe deixa de estar com o filho, um pai deixa de estar com o filho. É qualidade de vida que ela está dispondo, né? Exatamente. Então, agora, como melhorar o transporte se a gente não conhece a demanda de viagens de uma cidade para saber onde que tem que ter uma linha, quais são os fluxos das pessoas para a gente conseguir oferecer melhores soluções, né? Então, acho que indiretamente a gente está conseguindo gerar esse impacto junto com o nosso parceiro aqui no Brasil. Mas é isso, eu como Antônio eu me sinto feliz, mas é claro, é um impacto indireto, às vezes a gente tem, né, acha que vai mudar o mundo, não é assim? Mas vai mudar o mundo. Vai né? mudar, vai mudar o mundo. Se você pensar, o impacto está sendo na pessoa que está ali no dia a dia, exato, que pega o ônibus. Exato, né? Porque tem um benefício direto que é criado com essa iniciativa, né? Os dados levam exatamente os benefícios para essas pessoas, seja em que âmbito for, no turismo, na sua vida, na qualidade de vida. Com relação a essa digitalização, essa onda de digitalização que vem acontecendo, esses dados que a gente fornece hoje, eles são coletados já há muitos anos, através de entrevistas de campo, né? Então, as pesquisas domiciliares, as pesquisas de campo, em que você vai lá e pergunta para a pessoa de onde você saiu ontem, para onde você foi, para tentar entender as viagens das pessoas, né, e criar modelos em cima disso. São amostras muito baixas, você não vai conseguir perguntar para 5% das populações, para mais do que 2, 3% da população de uma cidade. Né? Então, são pesquisas que demoram, que são caras. Então, a gente vem com essa ideia de digitalizar um pouco esse levantamento de dados de mobilidade utilizando os celulares, né? E não substituir 100% outras fontes, mas que elas possam explorar questões qualitativas, né? Mas que a mobilidade geral seja representada pela telefonia. Elas complementam naquilo que eu preciso aprofundar. Exatamente. Né? Que é o objetivo de uma entrevista. Sim, é você entender sim. por que a pessoa foi de carro e não foi de ônibus. Sim.
entender o que acontece, é o preço da tarifa, o que acontece, né? Então, e aí, mas não entender o comportamento geral de mobilidade das pessoas utilizando entrevistas pontuais, assim. Muito legal. E aí, Antônio, aqui, né, olhando agora para o lado de direito digital, você falou no início sobre a questão de privacidade e proteção de dados. Acho que vindo de uma origem europeia, né, a empresa já tem uma legislação lá, a GDPR é mais antiga do que a LGPD aqui no Brasil. Óbvio que a cultura é absolutamente diferente, né? Então a gente não dá para tropicalizar muita coisa. O Brasil é muito peculiar nisso, mas eu imagino que tem uma preocupação aí, que houve uma preocupação de mercado com a forma como vocês recebem esses dados, se existem dados pessoais, como eles chegam, se são pessoais ou não. A gente falou de gênero, por exemplo, acho que é bacana você falar sobre isso. Eu posso ter dados de gênero, mas que pela legislação seriam dados sensíveis, né? Mas será que eles são dados pessoais? Então eu queria que você explicasse um pouco esse contexto da privacidade e proteção de dados. Perfeito, acho que esse é um ponto-chave de toda a conversa. Em primeiro lugar, dizer que realmente a Kido ela já nasceu, né, compliance com GDPR, porque foi fundada na Suíça em cima de um contexto extremamente rigoroso com relação a esse tipo de questões. Mas eu gosto de detalhar um pouco mais isso, porque sempre que a gente fala de privacidade, LGPD, se uma empresa se adequa ou não, aí trabalha com dados, vai falar que os dados são anonimizados e agregados. Resume tudo a essas duas palavras para se proteger, digamos assim. Mas eu acho que é importante detalhar isso, quais são esses mecanismos, né, que a gente adota para garantir realmente que nenhuma pessoa seja identificada ao longo de todo esse processamento. Então, o primeiro passo é que a gente já recebe esses dados previamente anonimizados pelo operador. Então, nenhum dado pessoal que caracterize, né, alguma informação pessoal como CPF, telefone, RG, nenhum dado pessoal é transferido para Kido. A identificação do usuário que identifique que é uma pessoa única, distinta, ela tem que acontecer para que a gente consiga entender, né, que são pessoas distintas e poder saber se era uma mesma pessoa, para conseguir classificar se era um turista, se era um residente. Esses IDs, eles são hash IDs de 64 caracteres em hexadecimal, já previamente anonimizados, então, pelo operador e transferidos para a gente. Não existe nenhuma forma, né? E quando eu digo que não existe uma forma, também deixar claro que esse não é o nosso interesse. O interesse da Kido não é identificar uma pessoa. O nosso interesse com esse dado é criar uma base estatística de informação para cidades, um dado agregado estatístico para que se entendam os comportamentos de mobilidade geral da população. Nunca uma pessoa individual. E quando eu digo que nunca nenhuma pessoa individual, não existe forma hoje da gente entregar nenhum dado que ele seja inferior a 10. Então, existem menos de 10 pessoas em determinada área, o resultado ele aparece um símbolo menor que 10. Então, é impossível sair qualquer tipo de resultado hoje do portal que tenha uma agregação inferior a 10 dispositivos. Porque se a gente diz que 2 pessoas saíram de uma área X para uma... Pode ser que alguém entrevistando consiga... Então, a gente já coloca essa agregação mínima de 10 dispositivos. Então, temos a anonimização, temos a agregação mínima e depois tem uma camada adicional, que a gente até é bem conceituado por ter esse tipo de metodologia, que é a privacidade diferencial. Então, sobre cada elemento do resultado, a gente aplica um ruído estatístico proposital, né, que ele vai girar em torno de menos 10 a mais 10, mas ele vai mascarar o número real exato. Então, nunca vai ser possível também ter o número exato de pessoas. Se você tentar fazer uma engenharia reversa, cruzar consultas, você nunca vai conseguir ter um número que você tenha certeza que eram 3, ou eram 4, ou eram 5, não sei. Então, quando existe lá, por exemplo, tinham 1.550 pessoas na praia de Copacabana no dia X. O nosso dado vai dizer que foram 1.553 ou que foram 1.548, mas ele não vai te dizer o número exato que foi calculado. Então, né, e também a questão própria da geografia. Nós não estamos traqueando a posição exata dos celulares. O nosso dado ele é geolocalizado com base nas antenas. Então, a gente nunca vai saber exatamente onde uma pessoa mora ou exatamente onde a pessoa foi. Esse não é o nosso foco. É entender esses padrões quando a gente olha áreas um pouco mais macro, né, um pouco mais granulares, tipo um bairro de uma cidade, né, um atrativo turístico, não saber de onde que a pessoa saiu exatamente. Então, são várias capas que a gente coloca, né, sobre a informação para garantir essa segurança com relação à garantia de privacidade das pessoas. Nossa, isso é muito legal, porque quando a gente fala de proteção de dados, a preocupação, além da pessoa jurídica, né, de estar fazendo tudo dentro da lei, entra a questão da pessoa física. O que está sendo feito com os meus dados? Então, quando a gente fala sobre um projeto desse,
quando a pessoa, né, física, que ela escuta, ela fala, mas tá rastreando meus dados, vai saber onde eu moro. Então, esse tipo de explicação é muito bacana a gente conseguir para passar para a pessoa, né, física, para ela conseguir entender, né, que o dado dela ali, ela só tá... que não é o dado dela, na verdade. Não é o dado dela, isso. Não é o dado dela. E que não é o nosso interesse no negócio também analisar o que uma pessoa faz. Eu tenho um exemplo que é bem, bem importante. A gente não vai disparar nenhuma mensagem para a pessoa. A gente não tem esse foco de marketing, de ativação de pessoas, de buscar contactar alguém. O nosso foco é estatístico, padrões de comportamento de mobilidade das pessoas, né? Como ler isso através dos dados de telefonia, com uma capa super robusta de privacidade para garantir que as pessoas não sejam, né, afetadas. No final, é um serviço que está melhorando a qualidade de vida dela, né? Acho que para a gente caminhar para o final, queria fazer uma pergunta ousada para você. Que é assim, vamos pensar no Web Summit 2025. Né, o que vem por aí? Aonde vocês vão chegar até lá? Se é que você pode dar algum spoiler do que vocês estão evoluindo. Eu até queria que viesse uma pergunta assim, do que mais que está acontecendo, né? E até aproveitando todo esse contexto da inovação, do Web Summit e tudo isso, falar um pouco sobre o que vem. A gente tem algumas coisas, né, que a gente está preparando, ou seja, dar alguns spoilers aqui, mas eu acho que o mais legal é o que do GPT. Então a gente está hoje nesse contexto, né? Eu falei em algum momento aqui da conversa que afinal o que os gestores têm são perguntas. Então não seria nada melhor do que escrever essa pergunta num chat, em vez de ter que estar lá manipulando tabelas no Excel com não sei quantas mil linhas. Então você vai simplesmente perguntar, ou seja, quantas pessoas visitaram a praia de Copacabana? Eu dou muito exemplo da praia de Copacabana, mas quantas pessoas visitaram... É porque a gente está no Rio. A gente está no Rio, né? Quantas pessoas visitaram a Barra da Tijuca, né? A praia da Barra da Tijuca num final de semana X. Então você simplesmente vai perguntar, pode depois perguntar qual foi a origem mais comum, ou seja, fora do Rio de Janeiro, qual foi o tempo médio de estadia, sem ter que precisar baixar o dado, extrair a planilha, fazer lá os cálculos, botar num relatório. Você simplesmente faz a pergunta e já tem um assistente ali com inteligência artificial que já vai preparar a resposta. Então, eu acho que esse é sensacional. Uma grande feature que a gente está planejando lançar esse ano, né, que vai ajudar bastante os usuários. E, querendo ou não, isso tem um impacto gigantesco na experiência do cliente, né? Porque, querendo ou não, hoje a gente, mesmo quando a gente fala das pessoas data-driven, que as pessoas que gostam de números, ainda tem uma dificuldade muito grande de você olhar para um dashboard, entender qual é o objetivo, qual é o impacto daquele dashboard. Mas quando você coloca uma inteligência artificial generativa, quando você coloca um GPT em cima disso, você facilita, você traz uma camada a mais de CX, de UX, que também é importante para o consumidor, para ele poder falar, eu sei qual é a pergunta, então eu vou fazer a pergunta, ele vai me responder, ele vai me trazer essa resposta, eu não vou precisar ficar olhando para um dashboard, e aí independentemente se ele é de pizza, se ele é de barra, se ele é de linha, então isso traz um impacto muito grande, né? Porque é uma coisa também que o evento vem falando bastante, que é sobre essa questão de quais são as perguntas que você precisa saber. Então isso muda drasticamente como usar a ferramenta de vocês, né? Eu acho que essa questão da experiência, né, do usuário no portal, ou seja, essa informação ela tem que estar acessível, ela tem que ser fácil. A gente não precisa, para cada cliente, que o cliente monte uma estrutura, uma área de dados, de data analytics, né, que coloque 3... A gente não está agregando nenhum valor se a gente faz isso. Então, quanto mais simples, né, quanto mais acessível, fácil e rápida for essa resposta, mais interessante, né, vai ser para a resolução dos problemas. Então, acho que esse assistente ele vai servir para cobrir um pouco esse gap de alguns clientes, algumas secretarias que não têm uma área de dados estruturada para manipular essa informação. Veja, é um dado que ele é gerado todos os dias, então se você tem uma assinatura, você vai ter que estar olhando esse dado todos os dias. É difícil ter que colocar alguém, né? Você pode automatizar, você pode criar algum tipo de relatório utilizando a nossa API para você já ler esse dado constantemente. Então, acho que essa questão da experiência do usuário é algo que a gente cuida, né? Para que seja fácil, rápido e vai trazer eficiência para os gestores, né? Porque eu acho que é uma das coisas que mais se busca hoje em dia. É que eles possam utilizar esse dado e publicar também. A gente não é tão assim, usou o nosso dado, você não... Não, publica para a população, publica para as outras secretarias. É porque o dado muda o tempo todo, né? Pois é, não, e apareceu alguma coisa diferente, vamos entender o que está acontecendo nessa área, porque o dado de telefone ele é muito sensível, ou seja... Se você está vendo um evento, agora vai ter o show da Madonna,
as antenas de Copacabana estarão praticamente full ali, né? Então vamos analisar, vamos ver o que aconteceu, né? Vamos trazer indicadores, notícias, vamos entender qual é o impacto que tem um show como esse na cidade, né? Bom, então eu sei que o papo tá bom, mas a gente já vai encaminhando para o fim, então eu queria agradecer, Antônio, pela sua presença. Se quiser deixar o site daqui, onde as pessoas podem conhecer um pouco mais da empresa e conhecer um pouco mais de você, seu LinkedIn, redes sociais. Beleza. O site da Kido é kidodynamics.com, né? Kido é KIDODYNAMICS, kidodynamics.com. Eu tô no LinkedIn também, Antônio Andrade, basta procurar ali. Obrigado novamente pela oportunidade, foi muito interessante o papo aqui. Espero ter contribuído aí com a conversa. Bom, também queria agradecer Lívia, Érica, por mais um podcast. Eu sei que vocês já deram mais uma cacetada de rede social por aí, mas se a pessoa está assistindo ou ouvindo pela primeira vez, deixa a rede social de vocês e como as pessoas podem conversar. Não, primeiro eu queria agradecer o Antônio, que disponibilizou o tempo aqui para bater esse papo com a gente, a Érica, que dividiu aqui comigo o espaço. Espero que ano que vem a gente esteja aqui de novo para você contar para a gente como que foi essa evolução em um ano, que eu tenho certeza que vai vir muita coisa legal por aí. A rede social, eu tô como Lívia Garbini, tanto no Instagram, LinkedIn, a gente pode deixar o link, né, para facilitar. Quem tiver alguma dúvida, quiser, né, fazer pergunta, conectar, eu fico à disposição. Bom, fechando aqui, eu quero agradecer muito, Antônio. A gente sabe que o tempo é concorrido nesses eventos, né, Lívia? A gente está aqui agradecendo muito a quem topa conversar com a gente. Então, foi um bate-papo muito rico, acho que em vários aspectos. Então, muito obrigada. A gente realmente espera estar aqui de novo e também trocar mais com você. Acho que esses eventos geram essas conexões para a gente, durante essa trajetória até o Web Summit do ano que vem, ir conversando, ir se atualizando e que você conte com a gente também para a gente contar um pouco para você do que a gente tem feito, né? Então, muito obrigada mais uma vez, Antônio. Lívia, obrigada por mais esse podcast aqui juntas. Gustavo, obrigada por ser nosso host hoje. E fechamos por aqui. Minha rede social no LinkedIn é Érica de Mello. Érica com K, Mello com 2 L's. Bom, e assim eu encerro aqui mais um episódio direto do Web Summit. Estou agradecendo você que ficou até aqui, até o final. Lembrando que você pode ser avisado dos próximos episódios clicando no sininho lá no Spotify. Você também pode seguir o PG Advogados, www.pgadvogados.com.br, PG Advogados no LinkedIn e no Instagram, que a gente está produzindo bastante conteúdo aqui. A gente fica no Web Summit até sexta-feira. Então é isso aí, valeu!